Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas sobre psicologia clínica. Essas perguntas que eu vou responder aqui são perguntinhas de uma caixinha lá do Instagram, que eu quero agradecer todo mundo que enviou. Foram várias perguntinhas, então até esse vídeo vai ter parte 1 e parte 2, para a gente poder aproveitar e conversar bastante sobre as dúvidas de vocês. Se tu ainda não for inscrito no canal, já fica aqui o convite para te inscrever. E hoje eu vou fazer um convite especial também, que é para que tu possa conferir os meus conteúdos lá do Insta, que é da onde se originaram essas perguntas, para que nos próximos vídeos tu também possa mandar a tua perguntinha, a gente possa se conhecer e se conectar através de lá. A gente tem conteúdos, assim como aqui no canal, sobre psicologia, sobre conexões e sobre estratégias saudáveis para lidar com os problemas e com as situações difíceis da vida. A gente vai começar então a nossa jornada sobre essas perguntinhas a respeito da psicologia clínica com uma pergunta que daria basicamente um vídeo inteiro, né? Eu vou tentar aqui resumir e falar alguns tópicos mais importantes de cada uma, mas se vocês tiverem qualquer dúvida ainda mais, é só deixar aqui nos comentários que a gente segue conversando. Bom, a primeira pergunta é assim: como foi seu início na clínica? O que diria para alguém recém-formado com vontade de clinicar? O meu início da clínica foi um pouquinho diferente do tradicional, que é a pessoa se formar e ir para a clínica, né? Eu tive outras experiências dentro da psicologia, então dentro da psicologia escolar, dentro da consultoria em psicologia escolar, a gente dava cursos, dava algumas palestras sobre esse assunto. Então, quando eu iniciei na clínica, eu tinha bastante clareza sobre aquela experiência que eu queria me proporcionar. E o meu início na clínica, ele teve muita relação, né? Teve muita conexão com a terapia do esquema, porque eu iniciei na clínica e um tempinho antes eu já fiz um período assim de imersão nos conteúdos da terapia do esquema, então eu aprendi, tirei um tempo assim para me treinar, para fazer cursos, para fazer treinamentos dentro da terapia do esquema. Então, quando eu comecei na clínica, eu estava também me dando a chance, né, de experimentar uma abordagem que eu não tinha visto na graduação, uma abordagem que era completamente nova para mim. E o meu primeiro atendimento, então, meu início na clínica, ele foi com uma paciente específica que me procurou e que eu decidi não só experimentar com ela, né, e fazer um processo para que ela também pudesse escolher com o passar do tempo se eu seria a terapeuta ideal para ela, mas para eu também poder me experimentar na cadeira de terapeuta, para que eu pudesse avaliar se era aquilo ali que ia conectar com o meu momento, se era aquela abordagem que ia fazer sentido para mim. Então, o meu início na clínica foi muito devagar, foi um início muito cauteloso, com muita responsabilidade. Eu lembro que eu tinha poucos pacientes, eu queria ter poucos pacientes, né? Eu tive essa primeira, e aí depois ela me encaminhou uma outra pessoa, me indicou uma outra pessoa que ela conhecia, aí eu sublocava sala, né, de uma colega, então essa colega me indicava, me encaminhava alguns parentes de pacientes que ela atendia, e eu lembro, assim, que eu precisava que fosse um início gradual, que fosse um início mais calmo. Eu lembro de pensar para mim assim que eu queria fazer um início calmo para que eu pudesse construir uma boa base clínica. Então a minha estratégia ela foi diferente das pessoas que querem atender bastante para ter mais experiência, né, numa coisa um pouco mais rápida. Eu quis começar com poucos pacientes, mas eu tinha a clareza de que o tempo que eu não estaria atendendo era um tempo que eu ia me capacitar mais, que eu ia fazer supervisão, e eu fiz desde a primeira paciente, né, supervisão, que eu ia entender onde que eu precisava melhorar, onde que ainda não estava bom, né, quais eram as minhas inseguranças sobre os casos, onde que eu estava daqui a pouco tropeçando um pouquinho mais. E o meu início ali, ele não poderia ter sido melhor, porque eu lembro de aproveitar muito cada atendimento, eu vivia, né, até hoje, assim, para mim,
a parte do meu trabalho, que é os atendimentos, é uma parte muito preciosa. Eu entro em estado de flow com bastante frequência, que é de viver aquele momento, de só aquilo me importar, de nenhuma outra preocupação passar na minha cabeça. Então eu realmente estou ali conectada desde lá a minha primeira paciente até hoje, e isso foi imprescindível para mim. Eu considero que o meu início fez toda a diferença na minha carreira, assim. E aí aos pouquinhos mais indicações foram vindo, mais encaminhamentos foram vindo, né? Então eu pude crescer enquanto eu amadurecia, enquanto eu me consolidava internamente como terapeuta. O que eu diria para alguém recém-formado com vontade de clinicar é justamente isso, é o que eu vivi e o que eu acho que foi fundamental. Não tenha pressa, faça um início cauteloso, começa com poucos pacientes, te experimenta, vai sentindo suas dificuldades, supervisiona, né? Porque a gente tem um trabalho que é muito sensível, que é muito delicado e que precisa da nossa inteireza, né? Precisa da nossa pessoa ali conectada e disponível, e não do início atropelado, né? Não um início preocupado com as nossas questões internas. A gente precisa ter disponibilidade para receber aquela pessoa que é o paciente, né? Então eu diria isso. Faz uma boa base, inicia com calma, que com o tempo, quando tu te sentir mais seguro, quando tu tiver ali um tempo já com os casos em andamento, enfim, aí tu pode, né, daqui a pouco investir um pouco mais em aumentar, em incorporar, mas no início eu diria para que fosse assim, com calma, como foi o meu, que foi muito essencial e que hoje faz toda a diferença para mim. A segunda pergunta é experiência do primeiro atendimento na clínica. Então, o meu primeiro atendimento na clínica, até tem um vídeo que fala dos fatos sobre mim aqui no canal, que eu contei um pouquinho sobre esse primeiro atendimento. Mas o meu primeiro atendimento foi um atendimento muito especial, assim. A minha paciente, ela confirmou comigo a sensação do quanto era importante eu no lugar de terapeuta, né? A gente fez um vínculo muito especial, a gente fez um trabalho muito lindo juntas. Não poderia ter sido uma experiência melhor, assim, eu penso, né, que não. E eu sempre supervisionei desde os primeiros atendimentos dela. Eu acho que isso foi essencial para me dar segurança. Aí depois dos outros atendimentos eu fui aprendendo, enfim, fui me sentindo mais segura também, fui, enfim, andando mais com as minhas próprias pernas, né? E esse primeiro atendimento foi muito, muito importante. Eu lembro de quando a minha paciente saiu, eu ainda estava no consultório, eu lembro de pensar que eu queria fazer aquilo pro resto da minha vida. E até hoje eu tenho essa sensação, assim, de quando eu trabalho, quando eu me conecto, quando aquilo faz sentido para mim, quando eu posso vivenciar o valor do meu trabalho, assim, na vida real, ao invés de me sentir cansada, me sinto energizada, eu me sinto com vontade de fazer mais, eu me sinto com vontade de continuar fazendo aquilo, de continuar buscando, de continuar aprendendo, me aperfeiçoando, não porque eu tenho que, não porque se eu não me aperfeiçoar eu serei uma grande porcaria ou serei uma terapeuta fajuta, mas porque conecta com o meu valor, conecta com uma coisa muito preciosa para mim. Então, meu primeiro atendimento foi um pouquinho dessa forma. A terceira pergunta é assim: quais suas maiores inseguranças quando iniciou? Bom, as maiores inseguranças que eu tinha logo que eu iniciei foram inseguranças muito mais com relação ao meu desempenho. Isso fala sobre a minha pessoa, né? Isso, e sempre assim uma insegurança que me rondava de: será que é isso mesmo? Será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que as escolhas que eu tô fazendo para esse caso são escolhas corretas, né? São escolhas adequadas? E o que eu sinto hoje é que eram inseguranças muito calibradas para aquele momento. É claro que eu tive inseguranças pessoais também, eu estava num momento em que eu não estava assim muito situada antes de fazer os primeiros atendimentos, assim, de que seria a clínica a minha escolha de carreira, né? Então, claro que eu estava vivendo tudo isso, mas as minhas principais inseguranças com relação aos atendimentos que eu tinha eram inseguranças da minha autocrítica saudável,
Porque se eu achasse que eu era a melhor terapeuta do mundo, se eu achasse que as minhas escolhas sempre tivessem corretas, a chance de eu errar e a chance de eu não conseguir aprender ou aprimorar realmente as minhas habilidades como terapeuta, elas seriam muito grandes, né? Então, as minhas inseguranças tinham muito a ver com o que eu estava fazendo, se era correto, se não era, se era o mais adequado ou não. E essas inseguranças foram importantes para mim porque me ajudaram a supervisionar mais, a estudar mais, momentos que eu tirei lá atrás que foram essenciais para minha caminhada num todo, porque aí eu fui construindo mais segurança de que sim, os meus passos tinham sido escolhas adequadas, ou quando não, né, eu entendia aonde eu tinha errado, onde eu precisava ser melhor, onde que eu precisava ainda me trabalhar mais, né, como terapeuta, quais as habilidades que eu precisava refinar mais. Então, na minha situação, né, na minha experiência, foram essas as inseguranças que eu mais senti, mais experienciei. E essa agora é a última perguntinha da parte 1 desse vídeo, depois vem a parte 2, mas essa aqui pra gente finalizar, ela é uma pergunta super importante que diz assim: quais habilidades considera essenciais para consolidar a carreira na psicologia clínica? E aí, eu pensando aqui, né, refletindo sobre como responder essa pergunta, para mim, as habilidades que eu considero essenciais para a gente consolidar a carreira como psicólogos clínicos é disponibilidade emocional e responsabilidade. E eu vou explicar porque que eu escolhi essas duas habilidades dentre tantas que a gente precisa ter. Começando pela disponibilidade emocional. Eu entendo que o nosso trabalho como terapeutas é um trabalho único e que requer que a gente faça diferença entre todas as outras relações que aquela pessoa vai estar vivenciando na vida. Se a gente for pensar assim num contexto do momento que a gente vive, né, se a gente for idealizar assim como que serão os próximos anos, a gente está cada vez mais com a cara na tela do celular e cada vez menos conectados uns com os outros. No setting terapêutico, isso é impensável. Então, a disponibilidade emocional é a gente ter interesse genuíno por aquela pessoa, é a gente estar aberto a ajudar, de fato aberto a ajudar, é a gente ser honesto, a gente ser leal, a gente ter abertura para se conectar, a gente ter abertura para sair do nosso mundo e entrar no mundo do outro, em conhecer as percepções do outro, as perspectivas do outro. Então, disponibilidade emocional, por que eu acho que é importante quando a gente fala na carreira de psicologia clínica? Porque a disponibilidade emocional, ela não vai dar, talvez, os frutos a curto prazo, mas ela dá muitos frutos no médio e longo prazo, quando a gente, de fato, consegue ser um terapeuta que faz a diferença na vida dos nossos pacientes, quando a gente consegue ser um terapeuta que realmente se importou genuinamente, que soube estar ali naquele momento difícil, que soube ser alguém que realmente estava conectado. Então, o ganho da disponibilidade emocional, ele é um ganho importante não só no momento presente, mas se a gente for pensar a nível de carreira, né? Como que a gente quer ser lembrado? Como que a gente quer que os nossos pacientes falem sobre nós? O que a gente quer que eles falem sobre nós, né? Então, a disponibilidade emocional, para mim, é uma habilidade essencial quando a gente fala de carreira, justamente por isso. E a segunda habilidade, então, que eu escolhi para pensar nessa tua resposta é responsabilidade, justamente porque eu entendo que quando a gente é responsável pelas nossas ações e quando a gente é responsável pelo caso que está diante de nós, a gente vai se implicar mais, a gente vai ter mais autocrítica sobre o nosso desempenho, a gente vai poder buscar mais ajuda caso a gente precise, e a responsabilidade, ela não tem como a gente dissociar do trabalho sensível que a gente faz. Então, é a responsabilidade que vai nos mover para frente, e sem a responsabilidade, no mesmo sentido da disponibilidade emocional, a gente consegue pacientes, a gente consegue ganhos, mas é um ganho que talvez não seja sustentável
com o tempo, porque a gente precisa poder estar ali. E tem uma ideia, assim, que eu aprendi no meu tempo, assim, na minha construção como psicóloga clínica, que é a ideia é a seguinte: a gente vai ter muitos pacientes, muitas pessoas vão passar pela nossa vida. Mas aquele paciente ali, diante de nós, ele só vai ter um terapeuta. Ele só vai poder ter aquela pessoa ali, naquele instante. E se alguém nos escolheu, se alguém me escolhe como sua terapeuta, eu preciso levar em conta isso. Isso tem um valor para mim gigante. Então eu fico muito responsável, eu me coloco numa postura muito responsável por isso, porque eu entendo o peso que tem, eu entendo o quanto que aquilo ali significa para o outro e para mim também. Antes de finalizar a primeira parte desse nosso vídeo sobre psicologia clínica, eu quero dividir com vocês uma frase que faz muito sentido para mim e que embasa, de certa forma, as minhas respostas sobre as dúvidas de vocês. A frase é do Rogers e eu vou ler ela na íntegra porque vale muito a pena. Quando percebem que foram profundamente ouvidas, as pessoas quase sempre ficam com os olhos marejados. Acho que na verdade trata-se de chorar de alegria. É como se estivessem dizendo: graças a Deus alguém me ouviu. Há alguém que sabe o que significa estar na minha própria pele. Nosso trabalho de terapeuta não pode se desconectar da empatia genuína, não pode se desconectar da conexão. E quando a gente fica apressados, quando a gente fica focado em coisas que dizem mais sobre as nossas dificuldades do que na experiência da relação terapêutica, ou na experiência que o nosso paciente está vivendo, a gente se perde disso daqui. Então eu espero que essa frase e que as reflexões que a gente fez nesse vídeo te ajudem, te inspire de alguma forma a ser um terapeuta mais conectado, um terapeuta mais genuíno, porque isso vai te dar ganhos, com certeza. Isso naturalmente trará os resultados que a clínica, que a carreira clínica tem para oferecer. Então, gente, essas são as perguntas da parte 1. Adorei todas elas, adorei falar e lembrar sobre essas situações. Espero que seja útil, espero que ajude ou que inspire de alguma forma vocês e nos vemos na parte 2 então desse vídeo.